pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, né, do nosso programa de mestrado da Faculdade de Paulo Criança. Eu sou Matheus Carvalho e hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante comum, né, no consultório e até na nossa vivência clínica, que é sobre o clareamento dental caseiro. A nossa conversa ela vai se basear em um artigo que já foi publicado no British Dental Journal, que avaliou a eficácia e a sensibilidade pós-clareamento. Nesse artigo em específico, né, com moldeiras que foram estendidas e não estendidas, no caso com um acréscimo, né, e utilizando peróxido de carbamida a 10%. É um estudo super prático e útil, né, na nossa realidade, apesar de a gente vai falar aqui um pouco também dos vieses, né, desse artigo que a gente conseguiu encontrar. Quando a gente até se propôs a fazer esse artigo, a professora falou que seria um artigo que seria com, como é que eu posso dizer, Não teria tanto para fator de impacto, publicação, né? né? Ele não teria tanto fator de Tanto fator impacto de na impacto e publicação. que, no caso, teria muitos vieses e acho que a gente até pensou ontem em modificar, só que disse, não, acho interessante também a gente ter esse olhar crítico, né, de como melhorar e os vieses que a gente poderia encontrar nesse trabalho. E aí, por isso, a gente resolveu realmente trazer esse trabalho. E é claro que aqui eu não estou sozinho, né, como vocês podem ver. Estou aqui com o Glaius Ximenes, a Elaine Mendonça e a Isabel Nascimento. E a Isabel, eu gostaria que você iniciasse contando para a gente o que é que esse estudo quis avaliar, né? Bom, gente, bom dia. A gente trouxe esse estudo também porque ele é bem fácil de compreensão, é algo que está muito no nosso dia a dia das clínicas, né? Nossa prática clínica. Quando a gente se forma, a gente já quer fazer clareamento, então os estudantes, assim quando eles se formam, eles já começam a pesquisar artigos para tentar compreender sobre novas técnicas, como prevenir a acessibilidade, o que é que temos aí de inovador. Então a gente acabou trazendo essa pesquisa, onde é muito interessante, né, onde a gente vai aqui falar. O pesquisador ele quis, né, trazer esse estudo sobre moldeiras modificadas, né, que eles chamam de moldeiras prolongadas, de uma extensão de 5 milímetros além da margem gengival, e se faria diferença, né, no controle tanto do clareamento como da sensibilidade após o tratamento. Ele quis fazer esse estudo porque ele viu que alguns estudos falavam de virtudes de diferentes designs de moldeiras de clareamento e se essas diferenças elas realmente influenciariam no clareamento, né? Então eles recrutaram 20 voluntários de 18 a 54 anos e usaram essas moldeiras por 14 dias durante 2 horas. Esse estudo ele foi feito de boca dividida, né? Onde um lado foi usado a moldeira estendida e do outro lado a moldeira convencional. Ele é um desenho de estudo chamado de splint move, né? Ou seja, boca dividida, que ele é ótimo porque o próprio paciente ele é o grupo controle, né? Justamente nesse artigo que a gente trouxe para vocês, foram avaliados dois parâmetros, né? Ali foi avaliado tanto a tonalidade quanto a sensibilidade. Para avaliar a tonalidade, foi utilizada a escala Vita, acho que todo mundo aqui, né, já utilizou a escala Vita. E para avaliar a sensibilidade, foi utilizada uma escala visual analógica, a famosa escala EVA. Nessa escala EVA, ela é uma medida, né, ela é uma ferramenta que ela é utilizada para medir a intensidade e a sensação da dor numa escala visual, ou seja, o paciente ele vai marcar um ponto em uma linha que representa a intensidade da sensação da dor que aquele paciente está sentindo, e a distância desse ponto aos extremos da linha é usada para a gente conseguir determinar a intensidade da dor que aquele paciente está sentindo ali naquele momento. E aí é onde a gente já começa a ver os pequenos vieses, né, que iniciam nessa pesquisa. Que aqui, no caso, a gente tem a determinação da sensibilidade do paciente e que pode variar muito, né, essa sensibilidade e aí marcar, ter diferentes vieses, mas a gente vai falar sobre isso. E é legal, né, porque aí ele vai dar uma análise quantitativa, só que essa escala ela é categórica, Sim. né, e a gente usa aqueles números como scores, né. Eu acho que também um viés aí é utilizar só a escala Vita, né? A gente diz que a escala Vita é uma forma subjetiva para fazer análise de cor. Seria muito melhor usar um espectrofotômetro, né? Que ele vai me dar dados quantitativos, que daí eu consigo aplicar naquelas formas que os meninos falassem, que é o WID
índices de branqueamento dental, como também o CIED 2000. Vou dar um adendo aqui. Quando a gente fala de clareamento, a gente vai ver duas formas: CIELAB e CIED 2000. O CIELAB hoje não é muito aceitado mais na literatura, então não é um dado que é muito robusto, assim, de características. Quando eu olho a escala de cor, tem A, B, né, o H, o L, e daí, hoje é mais propício a gente utilizar esse conjunto do CIED 2000 e o WD. O que é que eles falam? Variação de cor. Eu quero ver se aquele dente realmente clareou, ou então, se eu colocar alguma solução, se pigmentou. Então, eles só analisam mais variação de cor. Eu, se fosse a autora desse artigo, eu tinha feito tanto essa análise subjetiva, como também essa análise que a gente diz que é mais, não sei nem se é objetiva, mas com espectrofotómetro. Até porque o clareamento ele também é muito do visual, né? Do que o paciente vê, porque às vezes clareia, você olha lá, confere, clareou, mas o paciente não consegue enxergar. Às vezes não vai passar do A2 para A1, mas o valor ele vai alterar. Então a percepção muda, fica mais branco, mas não necessariamente vai mudar de matiz. Exato. Legal, então para a gente ir direto para uma outra parte, que seria a avaliação dos vieses, né? E também desses critérios de inclusão e exclusão, é importante a gente entender aí como é que foram feitos essa seleção aí dos voluntários, né? Que entraram para essa pesquisa. Claro, olha só. Para participar, os voluntários precisavam ter mais de 18 anos, boa saúde geral, habilidade para usar o gel corretamente e pelo menos 6 dentes anteriores, inferiores e superiores, sem restaurações. Além disso, os dentes tinham que ser mais escuros do que a escala, na escala a cor Vita B1. Agora, os critérios de exclusão foram bem rigorosos. Pacientes com cárie ativa ou doença periodontal não podia, né? Alergia ao gel clareador ou ao material da moldeira. Quem já tinha utilizado os produtos clareadores nos últimos 3 anos também não podia. Gestantes, lactantes e fumantes também foram excluídos. E um ponto interessante foram os pacientes com hipersensibilidade dentinária sintomática foram excluídos, mas quem tinha dentina exposta sem sintomas puderam participar. E até interessante esse ponto que a Ellen trouxe dos critérios de exclusão, porque quando a gente pega esses artigos que tem esses critérios de exclusão, ou tanto critérios de inclusão, acaba que deixa aquele artigo de maneira mais confiável, né? Porque ele traz que a gente consegue ter resultados mais confiáveis, porque a gente não vai ter interferência de alguns fatores, como aqui no caso a gente não vai ter interferência da dor prévia ou então de doenças bucais. E agora a gente entra na parte que todo mundo ama ou odeia. Eu gosto. Seria a bioestatística. Tem quem gosta. Bom, na bioestatística, ela ficou mais fácil de compreensão, assim, essa estatística, porque ele trouxe os grupos, né, e comparou tanto da primeira semana de clareamento como após a segunda semana. Ele utilizou um teste chamado Mann-Whitney, acho que é o Whitney, não sei se pronuncia assim. E esse teste ele foi iniciado em 1945 por um homem chamado Frank Wilcox. Então, ele é um teste não paramétrico, né? Como até a professora explicou, ele vai ser um teste mais de hipótese, de estimativa. Né? Então, ele vai usar os modelos, eles vão funcionar como necessidade de parâmetros, né? De média ou de variância. Então, ele é ideal, né? Quando a gente vem para os dados que não seguem a distribuição normal. Então, se a gente vem aqui para a tabela, nessa primeira tabela de efetividade do clareamento, quando compara a primeira e a segunda semana, a primeira semana, né, ele vê que o P foi maior do que 0,05, assim também como na segunda semana. Ou seja, o P não teve diferença de estatística, como também a sensibilidade. Né? Na sensibilidade, comparando aqui a primeira semana, também o P foi, né, de 0,05, maior do que 0,05, e na segunda semana o P também maior do que 0,05. Então, não houve diferença de estatística nem na primeira semana e nem na segunda semana após o clareamento.
Então, como a Isabel abordou essa parte da bioestatística, né, do valor de P, agora trazendo um pouco para a nossa prática clínica, clinicamente a gente pode falar que as duas moldeiras, elas basicamente elas funcionam bem, né, de acordo com os dados estatísticos. A sensibilidade que teve ali os pacientes foi uma sensibilidade semelhante, então isso faz a gente crer que a gente vai escolher aquela moldeira de acordo com o conforto e com a adaptação que for melhor para aquele paciente. E quando a gente vê que a moldeira convencional ela é bem mais fácil de ser confeccionada, né? Então é mais fácil de ser confeccionada, é mais fácil de fazer o ajuste, acabamento, do que você ter que ficar incrementando, né, ali os 5 milímetros para até aquela margem, né, do gengival ali que ele fala. Justamente, a gente pensando também no conforto do paciente, já... E também da rapidez, né? O clareamento ele vem muito com isso, principalmente o de consultório. Você faz ali naquela rapidez e o paciente vai para casa para fazer todo o processo, né, de clareamento. Isabel, falando um pouco desse menu Whitney, né? Eu falei meu novo que é quando a gente tem mais de 2 grupos. E quando é que a gente só tem 2 grupos, né? Qual o teste que a gente faz? A gente faz chamado teste T. Só que isso são testes para paramétricos, ou seja, passou na normalidade. No caso dele, eles têm os 2 grupos, só que não passou na normalidade. Exemplo, coloquei os dados aqui no SPSS ou no segundo estágio EPAL ou JAMOV, não passou. Eu tentei transformar esses dados, e mesmo assim transformando, não passou. Aí, ok, vou usar o teste não paramétrico. Então, um teste não paramétrico, que é o mesmo teste T, é o menu Whitney, que ele compara 2 grupos. A gente precisa entender o quê? É pareado ou não pareado? O que é que vocês acham? Nesse caso aí, não pareado, né? Não pareado. A gente está vendo duas coisas diferentes que a gente só quer saber em relação à moldeira, né? Por mais que seja clareamento, não é todo o teste que a gente vai usar medidas repetidas para clareamento. Então, a gente precisa ler o artigo e entender. Então, são 2 grupos, não pareado e menos Whitney. Se eram 2 grupos, se fosse pareado, né? Que eu vejo em vários momentos, a maior ia ser teste T pareado, e só que ia mudar, que é o Wilcoxon, o nome do teste. Então, naquela tabela que eu dei para vocês, eu pedi para imprimir mais depois eu subo, tem tudo aí. É só você ver se é normal, se tem os 2 grupos se é pareado ou não. Aí já vai no teste. Então, no caso deles, são 2 grupos não pareados e não normais, né? Pode continuar. Então, assim, como a gente já havia falado aqui, né, sobre essa questão do P, então, só para trazer uma ilustração, esse P representa a probabilidade, né, no caso, a probabilidade de erros que teriam acontecido aqui. Se no caso, como a Isabel falou, se ele é menor, né, no caso, quer dizer que há uma diferença, provavelmente ele real, ou seja, haveria essa diferença estatística e maior do que 0,5, que no caso dessas moldeiras, como foi caso de moldeiras, é possível que essa diferença observada tenha sido apenas uma coisa aleatória, né? Sem uma relevância estatisticamente. Então, resumidamente, o estudo conclui que não há vantagem estatística ou clínica no uso de moldeiras estendidas em termos de clareamento ou sensibilidade, ou seja, as moldeiras convencionais funcionam tão bem quanto. Isso permite que o dentista ele consiga a solução mais simples e eficiente sem comprometer os resultados, né? Eu acho que dá até o poder de escolha, já que não tem diferença. Vai ter dentista que acredita que, minha filha, você pode ler 10 artigos, acho que não tem diferença, né? E o que é o melhor para ele clinicamente. Que já é. E aí, falar de outra coisa, quando a gente fala da pirâmide de evidência científica. Um estudo desse é muito maior do que o de vocês, por exemplo, laboratorial, porque já envolve o paciente. E daí a gente vai precisar do comitê, né? Nesse estudo aí, a gente já tem que ter um cálculo amostral, que a gente tem que ter noção da perda. Trabalhar com um ano é difícil, às vezes tem 10 pacientes, e daí a gente não tem o acompanhamento desses pacientes, então é bem mais complicado. Por isso que na evidência científica, o quê? Bem maior. Que é clinical trial, que eles falam, né? Que são esses ensaios clínicos, que pode ser de boca dividida, pode ser duplo cego, pode ser que não seja cego, mas vocês vão ver que sempre é um time, precisa de
de uma calibração necessária, o avaliador ele tem que estar bem padronizado, então é muito mais complicado a execução. Eu acho que tem que ter muito mais organização, né, um preparo, porque se uma dessas etapas forem mal realizadas, não vai dar certo. Tá? Então a gente hoje tem essa grande diferença, é legal vocês terem trazido isso, para eu poder falar um pouco, assim, se a gente pudesse fazer ensaio clínico, menino, mas precisa de tempo, disposição e muita roupa do que faz. Né? Também depende do Os paciente, pacientes, né? gente, é tão triste. Você começa com 100 pacientes, você liga pro paciente, eu acho que ele botou, foi bloquear. E você dá tudo, dá clareamento. Você fala, mulher, eu te pago, venha, R$500, você vai ganhar. Não quero não. É difícil, né? É complicado. Mas sim, em todas as áreas de cirurgia, área de harmonização, todas as pudessem ser assim, é maravilhoso. Tá? Por isso que quando tem muito grupo forte, vocês vão ver que eles sempre publicam ensaio clínico, porque ele já tem o beabá. Ele só vai mudando algumas coisas, já tem um time muito forte. Por exemplo, o Logues, ele é muito forte de fazer isso lá de Pelotas. Se você for ver, hoje, a FGM, antes de ir para o clareador sair, é ele que testa. Porque sai o clareador e já tem um ensaio clínico comprovando que funcionou ou não. A FGM lançou agora um novo aplicador, é como se fosse um pincel, não sei se vocês já viram. Um pincelzinho com uma seringa de automistura. Aí já saiu um artigo do Logues dizendo que não tem tanta diferença na aplicação. Mas também, né? É ruim, né? Porque lançou um negócio, eu disse que tá bom, FGM. Obrigada, Rodrigo. Foi ótimo. Gostei muito. E aí agora a gente entra em uma outra parte, né? Tá. Que seria... Pode passar de novo. Isso, no caso, a análise dos vieses que a gente realizou sobre essa pesquisa. E aí a primeira coisa que a gente traz é justamente do tamanho amostral, né? E aí, no caso dessa pesquisa, a gente tem o tamanho amostral que foram somente 20 voluntários. Embora esse cálculo amostral, né, o tamanho ideal aqui, ele alegue que é um poder de 95%, como no caso essa amostra é uma amostra muito pequena, a gente abre ali a capacidade de detectar diferenças muito sutis, né, e fica meio imperceptível. E além disso, não houve um cálculo de um segundo fechamento, né, um fechamento secundário. Ou seja, como a professora falou sobre a questão, acabou que era para avaliar a questão de cor e sensibilidade, mas ele poderia ter trazido também a questão da adaptação da moldeira e aí não trouxe como esse desfecho secundário. A segunda coisa que a gente trouxe aqui foi a questão do desvio padrão, né? Que foi um desvio padrão muito alto. Ele é quase do tamanho da média. E aí, no caso, é uma grande variação aí, né? Por isso que não passou, né, gente, no teste paramétrico. Os dados estão 1, a média é 5 e tem um dado que é 100. Nunca ia passar, pode transformar em tudo. No caso aqui do clareamento, né, a média estava 5.0 mais ou menos 3.4. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Até quanto é o máximo que eu devo considerar do desvio padrão em relação à média? 50%, 45%? Quando é que vocês acham que é o máximo, assim? Para eu conseguir realmente, né, ver que aquele meu tamanho amostral foi ok e que meus testes também vão ter uma boa distribuição. É em torno de 25%. Então, se vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês, ou se vocês estiverem no artigo e ver que deu 40% de desvio padrão, ixi, então a amostral está pequeno, os números variaram bastante. Porque a definição de desvio padrão é como se fosse a homogeneidade em relação à média. Se a média é 10 e assim tá 9, 8, o desvio padrão é baixo. Mas se a média é 10 e eu tenho o valor 25 e o valor 1, tá variando bastante. O que é que eu faço? Aumento o número amostral, porque daí eu posso remover outlier. Não sei se vocês já ouviram falar. Os outliers são esses valores, que são muito exorbitantes para cima ou para baixo. Se eu tenho uma grande amostra, eu consigo agora ter o poder de tirar alguns outliers, só que daí eu tenho que tirar de todos os grupos, entendeu? Que daí o meu desvio padrão o quê? Desce. Então hoje vocês vão sair da aula decorando que o desvio padrão para ser considerado bom até 25%. Se você está fazendo a sua pesquisa e está dando a mais, tem uma falha aí. Talvez não esteja fazendo um estudo piloto.
Porque às vezes a gente acha que o estudo piloto não é importante, mas é até para padronizar o pesquisador a fazer a pesquisa. Por isso que nos artigos também vocês vão ver falando de estudo piloto, certo? Aí a terceira método aqui foi a avaliação, né, que no caso foi subjetiva, a gente até falou aqui, a professora também lembrou sobre isso, que a avaliação enquanto a relação de cor, né, e aí, como ela falou também, a gente viu isso também, né, o ideal seria a gente utilizar aqui um equipamento que fosse mais seguro e não fosse depender da avaliação da pessoa que estivesse lá avaliando. E aí seria a utilização do Easy Shade, né, espectrophotometer, ou ele coloca também como colocar a utilização de colímetros, né, que seriam, no caso, mais confiáveis. Outra coisa que a gente colocou também aqui é em questão das variações, né, que quando foi realizada essa pesquisa, eles registraram a sensibilidade em casa. Então, no caso, aí já abre mais um viés sobre a pesquisa, né, em relação a essa questão da cor. É porque isso também abre um viés para a percepção individual, né? Porque como é o próprio paciente que está ali fazendo aquela percepção, então acaba que vai ter esse viés que eu tenho uma percepção, o Matheus tem outra, então acaba que casa, né? justamente... Como foi feito? Será que ele fez uma boa luz? Ou já fez um pouco mais, uma luz mais escura, né? É uma coisa muito séria aí. Quando a gente faz qualquer ensaio clínico, a gente tem que registrá-lo. Às vezes REBEC, enfim. E a gente tem também guias, primas. Às vezes a gente vai fazer a revisão de literatura, né? A gente não tem um consorte. Então, com o ensaio clínico também. Será que foi registrado esse ensaio clínico? Será que eles usaram alguma norma de padronização? Então, isso também é uma das limitações do estudo. No caso também a gente trouxe também a questão da amostra, né, que no caso ele recrutou esses pacientes em um único consultório, então no caso é uma limitação, a gente não daria para generalizar aqui no caso em 100% dos casos, poderia ser melhor essa questão tanto da sensibilidade quanto da alteração de cor, e no caso o período de avaliação, né, para a gente finalizar aqui, no caso ele realiza esse procedimento durante 14 dias apenas, né, então não houve avaliação da retenção da cor em questão ao longo do tempo, nem possíveis efeitos adversos que poderiam ocorrer ali, ou efeitos tardios, uma reincidiva ou depois uma sensibilidade que poderia ser mais persistente, né? E aí é isso, né? É um episódio relativamente mais rápido. Rápido e direto, né? Um artigo, quando a gente procurou esse artigo, a gente até pensou depois mudar, só que a gente viu que também era até interessante a gente trazer para vocês a questão dos vieses, né? Que é para a gente poder trazer, até para a gente entender mais e passar para vocês, saber selecionar na próxima vez um artigo melhor e a gente conseguir debater esses vieses também aqui, que é de extrema importância, né? Quando eu vou selecionar artigo, eu olho duas coisas. Fator de impacto, certo? E também o quadro dessa revista. O quadro vocês vão ver que vai ser mais utilizado aqui no Brasil. E daí vocês podem entrar na plataforma Sucupira, que é da CAPES. E daí a gente sempre vê do estudo quadrinhos, que é 2017 a 2020. Aí eu tô fazendo meio que com tudo que vocês abordaram, no PowerPoint, eu vou pedir para a Isabel no grupo de vocês, porque eu não tenho acesso à plataforma Moodle, e daí tem todo o passo a passo. Então, a partir de hoje, que você for procurar um artigo, nossa, vamos ver o fator de impacto dessa revista, vamos ver o Pares, daí vocês conseguem acessar a plataforma Sucupira bem fácil, deixou os passo a passo de como vocês fazem, deixou os prints da tela, e vocês avaliem, por exemplo, aquela Research Development Society de vocês, é C, o fator de impacto dela não é tão alto. Se eu não tenho um fator de impacto dela tão alto, não vai chegar para tantas pessoas. Então, o artigo de vocês não vai ser tão citados, não vai ter tanta visibilidade. Também tem uma coisa importante. Existem revistas que são indexadas ou não no PubMed. Existem revistas muito boas, por exemplo, a A2, que é como se a A1 fosse top dos tops e a A2. E às vezes não está indexada no PubMed, não necessariamente ela é uma revista ruim, só não está indexada no PubMed, que é a maior base de dados que a gente tem. É até interessante a gente falar essa parte do fator de impacto do Qualis, que às vezes a gente se apega muito ao Qualis, aquela revista A, né? Só que atualmente isso vem se
vem caindo a questão do Qualis. Hoje, quando a gente vai pesquisar um artigo, questão mais de Brasil, quando a gente vai pesquisar um artigo, é interessante a gente ver realmente o fator de impacto daquela revista, né? O fator de impacto daquele estudo, a inovação que aquele estudo traz, e não só se apegar ali na parte do Qualis. E é isso, Então gente. é isso, muito obrigado.